Olá, bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 35 de Gênesis. E olha, esse é um relato simplesmente fascinante e super denso. Ele narra uma das transformações espirituais mais profundas já registradas. Ao longo do nosso estudo, a gente vai notar claramente como uma jornada que parece apenas geográfica se transforma, na verdade, no palco de um renascimento completo. Dá só uma olhada nessa frase. É super curta, né? Mas caramba, essa única declaração literal e espiritualmente mudou o curso de toda a história da humanidade. Esse é o nosso grande ponto focal hoje. Tudo o que aconteceu antes na vida de Jacó culmina neste exato momento. E tudo o que vem depois na narrativa bíblica flui a partir daqui. É o divisor de águas absoluto. O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai passar por 6 pontos. Começamos com o chamado e a purificação, chegamos ao marco de Jacó para Israel junto com a promessa de Deus e vamos até a dura realidade do luto, terminando com o legado. Vamos lá! Então, vamos começar com a nossa primeira parada, o chamado para Betel. A história não começa com Jacó simplesmente decidindo fazer um passeio, não. Começa com um chamado urgente e direto do próprio Deus para que ele levante acampamento e se mova. E o texto estabelece uma movimentação geográfica muito real para a gente acompanhar. Partindo ali de Siquém, até subir para Betel, que vai ser o grande clímax do capítulo, depois pegando a estrada passando por Efrata, que é Belém, até chegar finalmente em Hebrom. É muito importante fixar essa rota em mente, porque cada passo dado nessa terra reflete um passo da jornada espiritual que a gente vai desvendar agora. E isso já puxa a gente para a nossa segunda sessão, a purificação da família. Porque, pensem bem, antes que qualquer elevação espiritual profunda possa acontecer, é preciso deixar o passado para trás. Não dá para abraçar o novo de Deus segurando aquelas velhas bagagens, certo? Antes de chegar lá no versículo 2, Jacó faz 3 exigências bem claras para sua família e aos seus servos. Primeiro, joguem fora os deuses estranhos. Segundo, purifiquem-se. E terceiro, troquem de roupa. A gente percebe que não é só uma limpeza física depois de uma viagem. É um ritual drástico e totalmente intencional. É um rompimento definitivo com as influências de fora antes de pisarem no solo sagrado de Betel. E é brilhante ver o contraste prático de toda essa purificação. De um lado, a gente vê o que é deixado para trás. Os ídolos e argolas que Jacó literalmente enterra debaixo de um carvalho em Siquém. Do outro lado, vemos o que é construído lá na frente. O altar erguido em Betel, dedicado única e exclusivamente a Deus. É a transição perfeita em imagem, saindo da idolatria rumo à verdadeira adoração. E assim que eles deixam esse passado enterrado e começam a marchar, o texto traz um detalhe no versículo 5 que é sensacional. Diz que o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas. A viagem tem um ritmo de urgência, sabe? Mas essa intervenção de proteção divina funcionou como um escudo, garantindo que ninguém perseguisse a família e permitindo que eles chegassem em total segurança à luz, que a partir de agora passa a ser chamada de Betel. O que nos traz direto à nossa terceira sessão, de Jacó para Israel. Chegamos ao ápice do nosso estudo. E aqui vale a pena a gente desacelerar um pouquinho. Vamos absorver o peso e a gravidade do que está prestes a acontecer nesse exato momento da narrativa. Primeiro, Jacó chega em Betel, constrói o altar prometido e dá a ele o nome de El-Betel, que quer dizer o Deus de Betel. Isso é absolutamente crucial porque conecta os eventos que estão acontecendo agora com a história pregressa do próprio Jacó. Foi exatamente ali que Deus tinha se revelado a ele num sonho, muitos anos antes, quando ele estava desesperado e fugindo do seu irmão Esaú. Esse lugar inteiro respira a fidelidade contínua de Deus ao longo das décadas. E então, Deus aparece novamente. E aqui está o nosso grande foco espiritual do dia. Deus simplesmente decreta: o seu nome não será mais Jacó. O nome Jacó trazia com ele todo o peso do seu passado. Era o enganador, aquele que fugia, a velha identidade cheia de truques. Em total contrapartida, temos o novo nome dado por Deus, Israel. O significado espiritual dessa mudança é imenso. Não é só uma troca de nome no documento, é uma renovação espiritual completa. Aquele homem que antes tentava manipular o próprio destino, agora recebe um comissionamento divino direto, marcado por uma identidade totalmente transformada e agora alinhada aos propósitos eternos. É de arrepiar. E claro, uma nova identidade não vem de mãos vazias. Ela traz garantias gigantescas, o que nos leva à nossa quarta sessão, a promessa do Deus Todo-Poderoso.
É fundamental entender o tamanho absoluto dessa bênção que aparece lá nos versículos 11 e 12. Deus se apresenta como o Deus Todo-Poderoso e faz chamados impressionantes: ser fecundo e multiplicar-se. A promessa de que uma nação e até uma multidão de nações e reis sairão dele. E fecha com a garantia da herança da terra que tinha sido dada a Abraão e a Isaque. A escala dessa aliança é épica. Deus está literalmente desenhando o futuro, não apenas de um homem, mas de um povo inteiro. E como alguém reage a um momento desses? Diante de promessas tão espetaculares, Jacó concretiza esse pico espiritual criando um memorial físico mesmo. Ele ergue uma coluna de pedra exatamente no lugar onde Deus falou com ele, derrama uma libação, que é uma oferta de bebida, e por fim derrama azeite sobre ela. É uma maneira de cravar permanentemente na terra o momento em que os céus se abriram para ele. Mas a Bíblia é um livro profundamente realista, não é? Imediatamente depois desse auge espiritual incrível, o relato nos puxa de volta de forma meio abrupta para a dura realidade da experiência humana. E assim entramos na seção 5, luto, vida e fragilidade. Para mostrar o peso real dessa jornada física, o texto faz questão de mencionar perdas profundas logo de cara com a morte de Débora, a antiga ama de Rebeca. Esse é só o primeiro de múltiplos lutos que aparecem nesse capítulo. Isso ancora aquele grande triunfo espiritual numa realidade de tristeza que todos nós conhecemos bem. O caminho sagrado, infelizmente, não está isento de lágrimas. E a tristeza bate na porta da própria família nuclear no caminho de Efrata. Raquel, a esposa amada, entra num trabalho de parto trágico. Enquanto a vida dela se esvai, Raquel dá ao menino o nome de Benoni, que quer dizer filho da minha dor, o que captura o seu luto absoluto naqueles últimos instantes. Mas bem no meio disso tudo, vemos que Jacó, ou agora Israel, intervém e o chama de Benjamim, filho da minha mão direita. É um embate tão poético e doloroso ao mesmo tempo entre o luto inconsolável de uma mãe e a esperança resistente de um pai que acabou de ter sua fé totalmente renovada. E a fragilidade que a gente vê aqui não é apenas física, mas também moral. O versículo 22 traz um relato bem sombrio e direto, informando que Rúben, o filho mais velho, foi e se deitou com Bila, concubina do seu próprio pai. O texto conta isso sem floreio nenhum. O fato é exposto de forma clara e crua, só para nos lembrar que o novo e glorioso nome de Israel agora é carregado por indivíduos extremamente imperfeitos, numa família que enfrenta graves falhas morais. Mas, apesar de todas as dores intensas e dessas falhas humanas imensas, as promessas de Deus não param. Chegamos à nossa última sessão, o legado de Israel. Vamos ver como essa família finalmente se consolida. O texto faz um resumo visual de quem são os herdeiros através dos quais a promessa de Deus vai fluir. Temos as 4 matriarcas e distribuídos entre elas os 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon por Lia, José e Benjamim por Raquel, Dan e Naftali por Bila, Gade e Asser por Zilpa. Através dessa árvore genealógica super complexa e cheia de dramas internos, a gente viu o alicerce absoluto, a fundação real da futura nação de Israel. Eles são 12, e eles são, literalmente, a promessa ganhando forma. E o capítulo encerra essa longa jornada física em Hebron, o destino final onde Jacó finalmente se reencontra com seu pai idoso. O texto nos relata a morte de Isaque aos impressionantes 180 anos. E tem um detalhe incrivelmente belo aqui no finalzinho. Esaú e Jacó, os irmãos que um dia foram inimigos mortais, agora se unem pacificamente para sepultar o pai. A reconciliação que no passado parecia impossível, agora encerra o ciclo de Isaque em paz. E tudo isso nos deixa com uma reflexão enorme para levar adiante. A gente acabou de ver uma renovação de nome e de identidade sublime, que bate de frente com dezenas de imperfeições dolorosas da vida real. Então fica a pergunta: como o contraste entre a promessa perfeita de Deus a Israel e a dura realidade humana e falha de sua família molda nossa compreensão de todo esse legado? Fica muito claro que essa história não se baseia no mérito de pessoas perfeitas, mas na grandiosidade e na fidelidade daquele que fez a promessa no começo de tudo. Muito obrigado por acompanhar mais esse estudo com a gente e nos vemos na próxima análise. O que já levanta uma pergunta genial, né? Por que dedicar um capítulo inteirinho só para listar as esposas, os filhos e os líderes de uma nação rival? Afinal de contas, Esaú foi por um caminho totalmente diferente de Jacó, que era o grande herdeiro da aliança. Mesmo assim, o texto faz questão de registrar cada detalhe da expansão da família dele.
tem um mistério teológico gigante ancorado nesses nomes todos. E é exatamente essa arquitetura que a gente vai desvendar agora. Então, vamos para a nossa primeira parte, a separação por abundância, o grande catalisador da riqueza. Dá uma olhada na força desse versículo 7, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos e a terra não os podia sustentar por causa do seu gado. Gente, isso é uma âncora teológica simplesmente formidável. A graça comum de Deus operou de um jeito absurdo aqui. A bênção divina de gerar riqueza, de multiplicar, não ficou restrita só à linhagem de Jacó. A providência alcançou Esaú com uma abundância tão colossal, mas tão monumental, que a geografia de Canaã literalmente não dava conta do patrimônio dos dois juntos. Faltava espaço. Isso é uma baita ilustração de como a providência divina atua. Pensa bem, foi uma separação totalmente pacífica. Esaú pegou a família inteira, juntou aquele rebanho gigantesco e foi embora lá para o Monte Seir. Olhando pelo lado teológico, essa riqueza extrema não foi só um acúmulo de bens, foi uma ferramenta enviada pelos céus para evitar um banho de sangue. Uma separação totalmente orgânica que deixou a terra prometida livre para a descendência de Jacó sem que precisassem entrar numa guerra trágica entre irmãos. Entrando agora na nossa parte 2, o estabelecimento em Sear, basicamente o nascimento de uma nação. O que mais impressiona aqui é a velocidade da coisa. A gente começa com Esaú, o patriarca solitário, aí num piscar de olhos aparecem os filhos, logo depois os netos, e de repente a coisa toda já está consolidada numa estrutura de poder político fortíssima, os chamados chefes de Edom. É a prova textual escancarada daquela promessa divina de que nações inteiras sairiam dessa família. Eles evoluíram de uma simples tribo nômade para uma sociedade super complexa num ritmo alucinante. Mas claro, não se constrói uma nação no vácuo. Rolou uma integração enorme com os povos nativos que já moravam ali. A Bíblia até dá uma pausa entre os versículos 20 e 30 só para listar os líderes horeus que já dominavam Seir. E o propósito teológico por trás disso é sensacional. Mostra que a fundação de Edom não foi feita na base da destruição, mas sim através de uma assimilação estratégica. Com casamentos e alianças, a família de Esaú se fundiu com o poder que já existia por lá. Eles moldaram essa primeira identidade nacional por meio de processos sociopolíticos naturais, mas sempre debaixo do olhar de Deus. E no meio de todas essas listas políticas super formais, o texto guarda um espacinho para um detalhe maravilhoso sobre um cara chamado Aná. O versículo 24 faz questão de contar que foi o Aná quem encontrou fontes termais lá no deserto, totalmente por acaso, enquanto ele só estava procurando os jumentos perdidos do pai dele. É aquele respiro literário que a gente adora, sabe? Um toque de humanidade que serve para lembrar que, por trás de todos aqueles títulos imponentes, tinham pessoas reais sendo guiadas pela providência de Deus até nos detalhes mais engraçados e do dia a dia. O que nos leva à parte 3, Reis antes de Israel, o Império Primitivo. Gente, o versículo 31 joga na nossa cara um contraste cronológico e teológico simplesmente avassalador. Ele diz com todas as letras que esses são os reis que governaram em Edom muito antes de haver qualquer rei sobre Israel. Pare e pensa nisso. Edom teve uma ascensão meteórica, estruturando um estado soberano rapidinho. Enquanto isso, a linhagem escolhida de Israel ainda ia passar por séculos e séculos de peregrinação e escravidão. O relógio de Deus permitiu que a linhagem de Esaú experimentasse essa glória e estabilidade política eras antes da linhagem da promessa. É aquela velha e conhecida tensão entre o sucesso rápido do mundo e o ritmo, muitas vezes lento e meticuloso, do tempo de Deus. E a sofisticação dessa monarquia antiga fica bem clara nessa lista com 8 reis documentados. Se a gente olhar bem, de Belá, que veio de Dinabá, até chegar no Radar lá de Paú, cada governante tem origem numa cidade ou num território diferente. O que isso significa na prática? Significa que Edom não funcionava daquele jeito simples onde o filho herda a coroa do pai. Nada disso. Era um reino unificado e complexo, com um sistema de eleição ou uma confederação, onde o poder ficava transitando entre centros urbanos diferentes. É um nível de domínio político impressionantemente avançado para a época. Chegamos então à nossa quarta e última parte, o legado teológico. O propósito definitivo de tudo isso. 3 coisas gigantes saltam desse capítulo e a gente não pode perder. Primeiro, a graça e a providência de Deus não ficam presas só à linhagem principal. Elas transbordam e sustentam o caminho de Esaú também. Segundo, a prosperidade massiva que a gente viu aqui, que muita gente acha que é só sucesso material, funcionou como um baita instrumento divino de paz. Literalmente salvou 2 nações de se destruírem numa guerra. E por fim,
Esse registro garante o lugar histórico de Edom, servindo como um contraponto geopolítico perfeito para a gente entender o processo longo e difícil de amadurecimento do próprio povo de Israel. Então, para a gente fechar com a cabeça fritando um pouco, se até os passos, as famílias e os impérios desse caminho não escolhido de Esaú foram tão abençoados e guiados nos mínimos detalhes, o que isso revela para a gente sobre os projetos invisíveis que governam toda a história da humanidade? Fica evidente que tem um quadro monumental sendo pintado nos bastidores o tempo todo e que absolutamente nada escapa da providência soberana. Que essa visão transforme o jeito como a gente encara esses detalhes que parecem silenciosos na história. O capítulo 37 do livro de Gênesis. Ao longo dessa nossa explicação, a gente vai bater de frente com uma tensão teológica gigantesca. É o choque direto entre a maldade humana e o plano soberano de Deus. É uma história surreal sobre como a agência humana tenta, a todo custo, frustrar uma promessa, sem perceber que a sua própria malícia acaba sendo usada como uma ferramenta exata para que esse mesmo plano se cumpra. Certo, vamos entrar nessa história com tudo. Lá vem o grande sonhador. Olha, isso não é nem de longe um apelido carinhoso, é puro sarcasmo. É um deboche carregado de muito ódio e intenção assassina. E é exatamente essa frase, dita pelos irmãos de José, logo que o vem de longe, que joga a gente no meio do furacão e estabelece o clima tenso do que vai rolar. Mas como é que uma família chega a esse nível de ódio mortal? Para entender isso, a gente precisa olhar para a raiz do problema. Não estamos falando de um lar perfeito que se quebrou do nada. A família de Jacó já vinha carregando um histórico pesado de disfunção. Sabe aquele ciclo de favoritismo e rivalidade dos patriarcas anteriores, como Isaac e Esaú? A herança continua. Aqui temos José, um garoto de 17 anos, trabalhando no campo com os irmãos. E a narrativa faz questão de apontar um detalhe. José tinha o hábito de trazer más notícias, delatando os irmãos para o pai. Ou seja, muito antes de qualquer conspiração mirabolante, já existia um atrito diário rolando solto. E isso ilustra de um jeito brilhante a fonte de tanto rancor. O pai, Jacó, não fazia a menor questão de esconder quem era o seu filho favorito. Ele amava José absurdamente mais e decidiu mostrar isso para o mundo inteiro, dando a ele uma túnica belíssima, de mangas compridas. Uma roupa de nobreza, totalmente inadequada para o trabalho pesado no campo. O resultado prático desse simbolismo todo, os irmãos pegaram tanto ódio que simplesmente não conseguiam mais dar uma palavra pacífica para o irmão. A convivência virou um barril de pólvora. E é exatamente no meio desse clima pesadíssimo que a revelação divina resolve aparecer. E aparece através de sonhos. No primeiro deles, a imagem é agrícola. Estão todos no campo amarrando feixes de trigo. Do nada, o feixe de José levanta e fica ali, de pé. E o que os feixes dos irmãos fazem? Eles rodeiam o de José e se inclinam até o chão. Imagina a cena. Se a túnica já era um problema, esse sinal de favor divino só serviu para jogar gasolina na fogueira. Os irmãos reagem com fúria absoluta, questionando, revoltados, se o caçula achava que ia mesmo reinar sobre eles. Mas o negócio não para por aí. Vem um segundo sonho e agora a escala não é mais da Terra, é cósmica. O Sol, a Lua e 11 estrelas se inclinando para José. Pensa no peso teológico disso. A imagem agora expande a submissão para incluir o próprio pai e a mãe. Para a cultura da época, a ideia do primogênito e do patriarca servirem o caçula era quase uma blasfêmia, um escândalo total. É uma revelação que subverte completamente a ordem natural de autoridade e eleva a tensão para um nível insuportável. E é fascinante notar a diferença absurda nas reações que esse segundo sonho provoca. Jacó até dá uma bronca pública no filho, apontando o absurdo daquela ideia. Mas a narrativa dá um detalhe incrível da mente do patriarca. Ele guarda o assunto no coração. Fica ali uma contemplação silenciosa, uma pulga atrás da orelha de que, talvez, o divino estivesse orquestrando algo grandioso. Já os irmãos, nenhuma contemplação. O contraste grita, porque eles estão 100% cegos e consumidos por uma inveja avassaladora. Vamos avançar e ver como tudo isso vai se construindo. A geografia dessa história agora dita o ritmo. Jacó manda José em uma missão, ir de Hebron a Siquém para ver como os irmãos estão. Depois, seguindo a dica de um homem pelo caminho, ele vai até Dotã. É uma jornada bem extensa. E repare, cada passo que José dá afasta ele milimetricamente da proteção do pai e o coloca de forma inevitável direto na linha de fogo, caminhando exatamente para as mãos dos seus traidores. O que nos leva ao ápice teológico deste capítulo. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Essa não é só uma frase de pura raiva. É um desafio direto, cara a cara, com a revelação divina. A intenção do crime iminente é cristalina.
A agência humana está se levantando para testar se consegue, usando de violência, cancelar uma promessa soberana. É o ser humano tentando assassinar o futuro que o próprio Deus já tinha revelado. Então a conspiração é formada. O plano principal, que a maioria concorda, é rápido e letal: matar José e colocar a culpa numa fera selvagem qualquer. Porém, há uma tensão enorme aqui. Rubem, que é o irmão mais velho, sugere uma alternativa secreta: não derramar sangue, mas jogá-lo vivo numa cisterna, com a intenção oculta de resgatá-lo depois e devolvê-lo ao pai. É aquela tentativa desesperada de Rubem de controlar o caos com as próprias mãos, sem saber que tem um plano imensamente maior prestes a atropelar as intenções dele. Assim que José finalmente chega, cansado da viagem, a recepção é pura violência imediata. A primeira atitude deles, arrancar a túnica de mangas compridas. E isso tem um peso imenso. É quase uma morte simbólica. Antes de jogá-lo no buraco, eles o despem de sua identidade e daquele favor escancarado do pai. Logo em seguida, o atiram em uma cisterna vazia sem uma gota d'água. O isolamento é total e aterrorizante. E é aqui que a gente esbarra no timing mais sombrio e, ao mesmo tempo, providencial de toda a história. Logo após jogarem o próprio irmão em um poço para morrer, sabe o que eles fazem? Sentam friamente para comer. É um sangue frio assustador. E justo nesse exato momento, uma caravana de ismaelitas e midianitas aparece no horizonte, descendo para o Egito. A precisão dessa chegada não é obra do acaso. É a doutrina da providência agindo em completo silêncio, arranjando as peças no cenário. É nessa hora que Judá toma a palavra. E olha, ele não faz um apelo emocional para salvar o caçula, não. É uma proposta puramente fria e calculista. Ele diz: o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Basicamente argumentando que assassinato não traz lucro. Vender sim. A ironia teológica aqui é de explodir a cabeça. É Judá, exatamente da linhagem de onde futuramente viriam os reis e o Messias, quem articula a venda do irmão por lucro. Ele efetivamente salva a vida de José, mas para condená-lo à escravidão e ao exílio. Agora, o que é realmente interessante nesse detalhe é a precificação da traição. 20 moedas de prata. Esse foi o valor exato estipulado para selar a traição de um irmão de sangue. Por 20 moedas, a liberdade de José é apagada, e a caravana o arrasta implacavelmente para o desconhecido. Enquanto tudo isso acontece, Rubem, que não estava presente na hora da venda, volta à cisterna pronto para executar o seu plano secreto de resgate. Ao olhar para o fundo, ele encontra apenas o vazio. A reação dele é de puro desespero. Ele rasga as próprias roupas completamente em pânico, percebendo a sua total impotência. A tentativa independente dele de consertar as coisas falhou miseravelmente diante dos eventos que a história já havia desencadeado. Com José a caminho do Egito, o problema prático urgente dos irmãos é um só: como explicar o sumiço ao pai? A execução da mentira é metódica e muito cruel. Eles matam um animal e encharcam aquela túnica famosa de sangue. Mas tem um detalhe teológico escondido aqui que é devastador. Eles usam o sangue de um bode para enganar o pai. E se a gente lembrar, décadas antes, esse mesmo pai, Jacó, usou a pele de um bode para enganar o próprio pai, Isaac. O pecado e a disfunção da mentira ecoando assustadoramente através das gerações. E a mentira funciona com precisão cirúrgica. Ao receber a túnica manchada, as palavras de Jacó mostram o coração completamente despedaçado. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Sem questionar, Jacó chega exatamente à falsa conclusão que foi friamente elaborada e plantada ali pelos seus outros filhos. A dor que toma conta daquele homem é inconsolável. Jacó rasga suas roupas, se veste de luto pesado e chora amargamente. A grande tragédia dessa cena e a sua ironia mais sombria é que ele é amparado por uma falsa consolação. Ele chora a perda do filho que tanto amava, estando cercado e sendo consolado justamente pelos arquitetos de todo o seu sofrimento. Eles fingem solidariedade enquanto o pai recusa qualquer conforto, jurando levar essa tristeza ininterrupta até a sepultura. Então, o ponto crucial aqui é que, enquanto o choro e o luto preenchem Canaã, a narrativa corta feito navalha direto para o Egito. A história de forma alguma terminou naquele poço. Pela ação invisível e milimétrica da providência divina, José não é comprado por uma pessoa qualquer num mercado de escravos. Ele é vendido a Potifar. E quem é ele? Um oficial direto de Faraó e o comandante da guarda real. Ou seja, um posicionamento incrivelmente específico bem dentro do centro de poder do império mais forte do mundo antigo.
E isso nos deixa com uma pergunta muito provocadora para fechar nossa explicação de hoje. A traição humana, por mais bem orquestrada e brutal que seja, consegue realmente impedir um sonho que é uma revelação de Deus? A grande ironia de tudo isso é que, ao tentarem destruir o sonhador e silenciar aquele sonho vendendo o irmão como escravo, a malícia deles se tornou, sem querer, o catalisador exato para colocar José exatamente onde ele precisava estar. O embate épico entre a maldade dos homens e a soberania do plano divino, na verdade, tinha apenas acabado de começar.